Bom dia! Veja os destaques da semana. Taxa de depressão aumenta no IFES após prova de matemática de professor Anderson. Cura da calvície é encontrada. Professor Wilson e Mengali são encontrados acampados em frente a posto de saúde. Após segundo turno, Bruno Rodrigues perde seu cargo de líder e se torna um aluno rebelde. Aluno Sattler enlouquece após prova de matemática. Ele diz: passei uma semana inteira estudando e não tive nota. Alunos do IFES são vistos dormindo na rua, após serem expulsos de transporte público. Professor Felipe é encontrado tentando escalar uma árvore de bicicleta. Novo modelo econômico é implantado. Conheçam o brunismo. Professor Gilberto foge sem dar certificados aos alunos. Entenda a revolta. Professor Fábio desaparece sem dar notícias. Admiradoras contratam detetive para encontrá-lo. Alunos protestam contra salgado acima do preço na cantina. Após a morte de Rainha Elizabeth, Príncipe William tenta assumir o trono. Professor Remilson dá calote em alunos após não entregar pão de queijo que havia prometido. Professora Evelyn é vista aos prantos em botequim, após relembrar amores passados. Fique agora com o IF Notícias. Bom dia! Bom dia a todos! Bom dia! O Jornal IF Notícia está começando. Fomos até o local onde se encontra o Centro de Triagem e Compostagem do Lixo de Batiba. Fizemos várias filmagens e imagens da atual situação do centro. Não foi possível acessar o lixão em si, tendo em vista que é um local onde não temos o acesso. Então trouxemos algumas reportagens que fizemos com alguns funcionários que estavam no local, falando sobre a associação. Fique agora com a entrevista. Boa tarde, a gente está aqui hoje no lixão, na verdade na Associação do Lixão, e a gente vai entrevistar essas duas senhoritas que trabalham aqui. Seu nome é? O seu? Então a gente vai entrevistar elas hoje para elas falarem um pouco sobre como funciona a associação, como é o trabalho de coleta e descarte do lixo, como funciona a separação. E vamos começar então. Como funciona aqui a associação? Bom, começa com a coleta, né? Os meninos tem 2 associados que fazem a coleta lá embaixo. Não há, assim, muita consciência ainda na separação do material, vem muita coisa misturada, mas a gente não mexe com o lixo úmido, somente o lixo seco. Esses 2 associados coletam lá embaixo e trazem aqui para cima. E sobre em relação ao descarte desse lixo? Se ele é coletado ou se ele é descartado, se é feito totalmente a separação? Se ele é reutilizado, como se uma parte vai para descarte, uma parte é reutilizada, como é feito? Uma parte é reciclada, a gente prensa e vende, e a outra parte ela é descartada. Somente o que não tem utilidade. Só mais uma pergunta sobre a condição dos funcionários aqui no lixão. Se houve muitos problemas de saúde em relação aos funcionários que trabalham aqui, ou se todos trabalham assim em condições salubres, em condições de saúde sanitárias, por assim dizer. Não tem caso de problema não. Nenhum. É que todos sabemos que aqui mas aqui é associação, mas geralmente em ambiente de lixão, geralmente é assim, um odor muito forte. Pouca salubridade. É porque a gente só mexe com lixo seco. O lixo úmido tem cheiro forte. Então vocês mexem com lixo seco e não úmido. A gente não tem acesso ao lixo úmido. É esse lixo que o caminhão do lixo pega. Só mesmo que a coleta da coleta seletiva. Vocês mexem só com os papelões, plástico, essas coisas. Bom, e para finalizar, a gente gostaria de agradecer vocês por fazer parte da nossa entrevista e deixar a nossa admiração, porque a gente sabe que é muito importante, até porque o meio ambiente de hoje em dia está muito poluído, todo mundo fazendo esse descarte errado. Isso prejudica muito não só o meio ambiente, mas também a própria sociedade. E é isso, muito obrigada e agradecemos foi um prazer. A cooperação. Obrigada.
Então, de acordo com a entrevista, é possível ver a forma como é feita a separação do lixo seco, tendo em vista que a associação não mexe com lixo úmido. E além da entrevista no lixão, serão entrevistados alguns cidadãos da cidade de Ibatiba. A entrevista será feita pela nossa repórter Lavínia. Bom dia, Lavínia, como estão as coisas por aí? Boa tarde, Poli. Boa tarde, Mandy. Boa tarde a todos de casa. Estamos hoje na rua Edivaldo Scousselin, aqui, onde no dia 24 de março encontramos aqui um buraco gigante nessa exata rua. E hoje viemos 20 dias depois e percebemos na qual teve uma reforma que ainda está em progresso. Podemos ver aqui, olha, que está tendo uma reforma de saneamento básico, na qual está tendo tratamento de esgoto. E vamos ter agora as imagens de como estava antes, como está depois. Ainda está em progresso, depois podemos ainda tentar voltar aqui e ver como que vai finalizar até o final do projeto. Eu conversei com pessoas da região e muitas delas se mostraram desapontadas com o jeito que a prefeitura lidou com os problemas da região. Eu entrevistei uma delas e agora a Poli e o Mendes vão mostrar a entrevista para vocês. Boa tarde, primeiramente. Quanto tempo mais ou menos você mora aqui na região? Então, boa tarde. Eu moro aqui desde que eu nasci, né? Faz 33 anos que a gente mora aqui nessa rua. Então, faz quanto tempo mais ou menos você vê a rua assim nessa situação? Então, essa rua aqui foi pavimentada, se eu não me engano, acredito que em 2004 a 2006, mas antes era bem ruim, depois que o pavimento ficou bem melhor. Só que com o correr dos anos, né, a enxurrada, ela desce muito forte aqui, porque pega ela da rua de cima todinha e desce. E aí abriu aquele buraco ali, que antes era um bueiro, mas como não dava conta, foi abrindo o buraco. E, né, os problemas foram acontecendo, veio o mandato do Zé Alcuri, se não me engano, pegou os 2 últimos anos do mandato do Zé Alcuri, depois passou o mandato do Dr. Johnson, e a gente sempre, né, cobrando, indo atrás, o primeiro mandato do Pingo, que também até hoje nada, até hoje, né, então nada. No segundo, e agora, né, eles estão arrumando aqui, e a promessa até então, teve um engenheiro aqui essa semana, de que vão fazer um muro, né, de arrimo e vão arrumar a rua. Então a gente está aguardando por enquanto. E sobre a saúde, como isso afeta a população aqui na região? Então, aqui embaixo, né, na Secretaria de Agricultura, que a gente fala em Maté, né, a Casa de Madeira, enfim, ali tem alguns carros abandonados, tem muito tempo que aqueles carros estão ali, e consequentemente chega a época de chuva, né, começa a água parada, e aqui no nosso bairro é o segundo maior bairro com foco de dengue. E a gente acredita que um dos maiores focos seja ali. Inclusive aqui em casa, já as 2 funcionárias, né, pegaram dengue, uma delas mora na rua de cima. Meu avô, meu tio, minha avó e minha irmã pegou dengue. Inclusive a minha irmã foi dengue hemorrágica. E tipo assim, foi uma semana bem turbulenta, bem difícil. A gente ficou bem preocupado com meu avô. E a gente correu atrás, uma vizinha nossa ligou pro vereador Jango, se eu não me engano, ele falou lá, né, esqueci agora como é que é, dos vereadores lá na audiência dos vereadores, acho que não sei se é assim que fala, e pediu para eles virem dar uma olhada, né, confirmar, porque tem muito carro velho ali, e até então a gente não sabe se a vigilância sanitária realmente veio olhar como é que está, mas a gente acredita que aqueles carros não podiam estar ali, né, porque faz muito tempo, e tá ali parado, a chuva vem, consequentemente, vai ter água parada e o foco vai só aumentando. Ok, muito obrigada por estar participando, está realmente ajudando muita gente. É isso. Tá joia, meninas, não se preocupe, eu que agradeço e espero que a gente consiga ajudar vocês no trabalho. E esperamos também, né, que se chegar até quem deve chegar, que eles tomem alguma atitude em relação às nossas reclamações. Vamos fazer o nosso melhor. Obrigada.
Descendo a rua onde estávamos, podemos perceber mais um problema social em nossa cidade, onde podemos notar uma casa bem estruturada e bonita, logo perto de uma vizinhança bem simples. Estávamos próximos de pessoas em uma situação bem pior que essa, e podemos perceber que, conforme as rendas vão se distanciando, a situação vai ficando bem diferente comparado umas às outras. É isso, Mendes, Poli, vou voltar para vocês. Muito obrigada, Lavínia. E foi possível ver então a realidade das pessoas que moram nesse local, a situação na qual elas se encontram. E é muito triste e complicado ver que elas colocam expectativas, que elas esperam uma melhora e que infelizmente essa melhora não vem. E o pior de tudo é saber o quanto tempo essas pessoas passaram esperando por essa mudança. E até mesmo a saúde, pelo alto índice de dengue naquele local, a passagem dos veículos naquele local, como a gente pode ver com as filmagens. A passagem muito curta, pouca possibilidade da transição de carros, é uma situação deplorável. E como a nossa jornalista Lavínia, nossa repórter, mostrou, foi possível ver também a grande desigualdade social. E isso é uma coisa muito triste de se ver. De acordo com as pesquisas mais recentes do IBGE, realizadas no ano de 2020, foi possível ver que 5,1 milhões de domicílios estão em situações deploráveis. E imagina-se que no ano de 2023, 3 anos depois disso, esse índice pode ser ainda maior. De acordo com a Folha de Vitória, mais de 20% da população capixaba estava passando por um estado de pobreza em 2018. Isso significa que há 5 anos atrás, 1 a cada 5 moradores estava tendo que viver com apenas R$ 400 no bolso. E é preocupante imaginar que esse índice pode ser ainda maior, tendo em vista a crise econômica causada pela Covid-19. A pesquisa teve base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuos, do IBGE e do Cadastro Único realizado no ano de 2019. Segundo dados do CadÚnico trazidas pela IJSN, as micro-regiões do Espírito Santo com maior índice de pobreza são o Noroeste com 34,5%, o Nordeste com 34% e o Caparaó com 31,9%. Já entre as menores estimativas de pobreza estão a Central-Sul, com 18,8%, a Metropolitana, com 19%, e a Central-Serrana, com 22,8%. E depois do intervalo, vocês sigam com mais uma matéria com nossos repórteres. E já já a gente explica o IF Notícias. De novo essa roupa? Eu não tenho mais nada pra vestir. É a Shopee, compre aqui, Tem tudo din na Shopee. na Shopee. É a Shopee, frete grátis, tem tudo din na Shopee. Na Shopee. Frete grátis, baixa aí, tem tudo din, compra. Aproveite a Shopee Black Friday e tenha frete grátis em todas as compras. Baixe agora o aplicativo. O jornal IF Notícias está de volta. Estamos com o nosso repórter João Victor, que se encontra no centro da cidade de Ibatiba, para nos mostrar que os problemas urbanos estão em todos os lugares. Bom dia, João. Como estão as coisas por aí? Bom dia, Poliane. Bom dia, Mendes. Bom dia para você, meu caro telespectador. Estou agora aqui presente no centro de Ibatiba, onde apresenta diversos problemas socioambientais, como, por exemplo, o esgoto de diversas casas que são despejados diretamente no rio sem tratamento devido. E isso ocorre pela falta de consciência da prefeitura, mas também ocorre pelo cidadão, que às vezes não tem uma conscientização sobre como isso afeta eles a longo prazo.
E outra coisa que pode ser dita sobre isso é que antigamente eles não se importavam com isso, eles só queriam popularizar a cidade. Então, então fizeram as casas sem um planejamento, sem uma estrutura. Bom, é isso, volto para você, Poliane Mendes. Subimos o morro acima na Igreja Católica Matriz, onde podemos observar que a situação das casas precárias na região, onde há uma incrível desigualdade social, onde aqui está na situação precária, mas logo abaixo já vemos que já tem um campo de futebol e um clube em perfeito estado. Voltamos com vocês, Poliane Mendes. Obrigado, João. Tenha um bom dia. E para explicar melhor como está esse tratamento de esgoto no município de Ibatiba, entrevistamos o engenheiro civil Edilson, que está de frente nesse projeto. E segue agora com a entrevista. Boa tarde, estamos aqui hoje entrevistando o Edilson. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu sou Edilson, sou engenheiro civil de formação. Vamos fazer algumas perguntas relacionadas ao saneamento básico da cidade de Ibatiba. Como que é feito esse saneamento básico na cidade de Ibatiba? Então, hoje a cidade ela não conta com um sistema de tratamento de esgoto, né? Houve um projeto no passado, no qual não foi concluído, portanto, hoje não há tratamento. Todo o esgoto ele é lançado diretamente no canal de drenagem, no qual vai para o rio, né? Da cidade. E esses esgotos que eles estão colocando na rua, como que funciona? O esgoto? Então, o esgoto dos moradores hoje, ele vai para os canais de drenagem que há no município ou também pelas redes antigas, né, que a prefeitura ou os próprios moradores construíram, né, no início da fundação do município e que deságua diretamente no rio. Hoje a gente está com uma obra em Ibatiba, né, para a implantação do sistema de esgotamento sanitário, na qual visa tratar esse esgoto que hoje é lançado bruto no rio. E como funciona esse trabalho dos engenheiros nesse processo? Então, hoje a nossa missão do engenheiro ela é fazer a execução da obra, né? Como a cidade ainda não possui o sistema de tratamento, a gente está aqui na parte executiva do sistema, ou seja, na execução das redes coletoras, né? Das ligações domiciliares, da ligação do esgoto direto na casa do morador com a rede de esgoto, na execução também das elevatórias, que vão fazer o recalque e o bombeamento do esgoto de pontos mais baixos para as bacias mais próximas à estação de tratamento e também a própria estação de tratamento na qual vai fazer o tratamento do esgoto. Então, hoje a nossa parte seria a parte executiva. Assim que terminar a execução, aí a CESAM vai assumir para terminar e fazer o tratamento. E esse esgoto não tratado, você sabe para onde que ele vai? Hoje esse esgoto não tratado, ele vai diretamente para o rio, né? Todo o esgoto, como eu havia dito, ele vai para o canal de drenagem ou para as redes antigas que os moradores ou o município fez no início da fundação do município, né? Já houve tentativas de fazer uma obra, se não me engano, pela FONASA, lá para os anos de 1900 alguma coisa ou 2000, porém ela não teve êxito, não foi concluída. Então hoje tem esse projeto da CESAM, né, de implantação do sistema de esgoto, que vai fazer vai trazer esse benefício, né, para a cidade. E quais as expectativas de vocês para esse projeto? A expectativa é que venha atender, né, a demanda do município e também uma demanda do Estado e do Brasil, uma demanda ambiental, porque é algo que vai trazer muito benefício para a população. Para a população, o meio ambiente é um benefício em conjunto, né? Hoje, o dinheiro que você investe em saneamento é um dinheiro que você vai economizar em saúde pública, porque muitas doenças poderão ser evitadas, né? Além de contar com uma estética também bacana, né? O rio vai ficar um rio mais limpo, não vai ter odores, né? Como a gente passa perto. E ver também tem a questão de peixe, flora, fauna, então tudo vai ter um benefício que vai ser muito importante. E hoje o Estado do Espírito Santo tem investido bastante e acredito que futuramente a gente vai ser um Estado aí que vai ser referência para saneamento no país.
Bom, Profetiza. então foi isso. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo pra gente, estar respondendo algumas perguntas e siga a sua caminhada firme e forte. Muito obrigado, eu que agradeço. Tchauzinho. Tchau. E uma última notícia é que fomos atrás do vereador de Ibatiba para saber algumas questões sobre o município. Fique agora com a reportagem. Boa tarde, João Pedro. Boa tarde. Estamos aqui viemos te fazer algumas perguntas hoje sobre o nosso município de Ibatiba. Queremos saber a sua resposta. Estou aqui com a Poliane. Primeiramente, quero agradecer a vocês pelo convite. Acho que vai ser uma grande oportunidade de bater um papo sobre o nosso município. Vou dar a Poliana, o Gabriel e o Bruno ali, nosso roteirista. Podem ficar à vontade. A gente que agradece você ter aceitado participar do nosso Disponibilizado trabalho. esse tempo. Você, como vereador da nossa cidade, como avalia a educação e o que você acha que poderia ser melhorado? Então, a educação do município. Quando a gente fala do IDEB, que é o índice, tem muito a ser melhorado. E quando a gente fala também de índice, a educação vai sendo melhorada ao longo prazo. Não é algo que eu faço aqui agora que no outro dia vai estar perfeito. Então, é ao longo prazo. E a gente consegue ver que o município tem investido na educação básica. As escolas passando por reformas, construindo novas escolas. O novo Fundeb é muito importante porque ele valoriza e reconhece os profissionais da educação. Então, o que eu posso dizer é que a educação do município de Ibatiba tem passado por transformações. Então, você como ex-aluno do IFES, o que você acha que o IFES te proporcionou? O que te agregou na sua aprendizagem, estudo? Quando eu falo isso, eu chego até a me emocionar, porque foi realmente transformador na minha vida. Se eu tivesse estudado em outro lugar, talvez eu não teria chegado até aqui. Falo com toda certeza, porque o IFES ele conseguiu me blindar dos problemas sociais, problemas que eu vivia no meu cotidiano, e me deu oportunidade. Tive acesso à educação de qualidade, com bons profissionais, com bons professores, tive acesso às viagens técnicas, tive acesso às bolsas, de pesquisa e extensão, isso tudo me ajudou. E mais do que isso, tive acesso a conhecimentos que ajudou a seguir a minha vida e fazer as escolhas que eu achei corretas no momento. Então, isso, além de ter me tornado um bom cidadão, me ensinou a sonhar e correr atrás dos meus objetivos. E no geral, o que você acha que o IFES trouxe de melhorias para a educação da cidade? Eu acho que existiu um Ibatiba antes e depois do IFES. São centenas, quase milhares agora de alunos formados que passaram por aquela instituição. E com certeza, se eu pego o perfil de quem ele formou, com certeza é alguém que se deu bem na vida, alguém que está seguindo uma profissão, alguém que está fazendo uma faculdade, alguém que está correndo atrás do seu sonho. Sem mencionar a questão também social e a questão econômica, Os recursos que são investidos no município através do IFES são enormes, Porque aqui tem os auxílios, tem os profissionais que vêm de fora e residem no município, e isso faz a economia girar. Então também tem essa questão social e econômica que o IFES ajuda o nosso município. E falando de alunos, o que você acha da grande quantidade de alunos que deixaram os estudos por falta de qualidade, e por falta de um apoio externo da escola? Tá, aí você está falando do IFES ou você está falando do geral? É assim, é algo que a gente está estudando ainda, a questão da evasão escolar, A gente precisa entender por que o jovem não está querendo estudar. Então a gente mais ou menos imagina que acho que depois da pandemia as coisas elas intensificaram nesse sentido de evasão escolar, Então a gente imagina que talvez tenha acesso à questão da tecnologia, Acho que é mais interessante ficar em casa assistindo algum vídeo no YouTube, ficar em casa jogando, do que ir para a escola, E nesse sentido, o que a escola está fazendo para reter esses alunos, O que a escola, a educação precisa se adaptar para ter esse aluno nas salas de aula. E aí o poder público tem que se movimentar, tem que tornar a escola um ambiente agradável, dinâmico, que possa oportunizar. Eu acho que é muito legal a gente aprender essas matérias básicas, A gente precisa nos atualizar, a gente precisa de algo mais dinâmico, mais tecnológico, mais inovador, que atraia o aluno, o jovem. E também tem a questão do mercado de trabalho, porque é muito complicado você concorrer com aquilo que, você vai estudar isso aqui para você ser aquilo no futuro, sendo que hoje o mercado de trabalho, a questão de oportunidade de emprego, muitos jovens lá, de
estudo para trabalhar, ele, né, com a questão econômica, com o salário dele, ele compra uma moto, ele compra um iPhone, ele compra um computador, ele compra as coisas que ele quer comprar, coisa que o estudo só vai dar para ele essa condição futuramente. Então a gente precisa nos reinventar, né? Então acho que o beabá ali é fazer o básico, melhorar a questão da estrutura, dar mínimas condições e depois a gente conseguir avançar e conseguir entender o porquê, né, de fato, que os alunos estão saindo, estão evadindo da escola. Sobre transporte, não só no nosso município, mas também os alunos que vêm de Una para o IFES passaram por vários problemas, o próprio Mendes mesmo, eles já tiveram que descer do ônibus por causa de ter muita quantidade de alunos. Isso, a falta de disponibilidade do ônibus. De apoio nesse sentido, né? Isso, com a grande vinda de vários alunos, está excedendo a quantidade. Está falando de Una, no caso. Isso é o caso de Una, mas a gente tem o caso de Batiba, da questão da zona rural, que os meninos também têm prioridade, né? A gente não tem esse transporte para poder vir, a gente acaba tendo que utilizar o que traz alunos de outras escolas e já aconteceu. Então, é um problema que é complexo. Eu vou falar da experiência que a gente tem aqui no município de Batiba. Por exemplo, na zona rural, a gente tem as linhas, né, de transporte da zona rural, que são financiadas com recursos do Estado e com recursos destinados aos alunos da rede municipal de ensino. Mas são recursos, né, do Estado. E aí a prefeitura tem a dificuldade de conseguir arcar com toda essa demanda. Então, a prefeitura vai ter que fazer algum cálculo, algum estudo nesse sentido. Mas você acha, por que eu não coloco uma linha própria para isso? Vamos lá. Como é que eu vou justificar isso? Né? Como é que eu vou elaborar um projeto, né, bom? Né? Sendo que tem um aluno que mora em uma determinada zona rural, o outro mora em outra zona rural, de ponta a ponta, como é que essa linha eu vou conseguir contemplar todos esses alunos? Então, é algo complexo. É algo complexo, a gente precisa de encontrar uma solução. A gente convida a sociedade a pensar uma solução de forma conjunta. Porque eu não consigo botar um ônibus para atender apenas um aluno. Precisa atender um coletivo, né? Sim, de forma geral. E aí talvez a gente consiga avançar, tentar dialogar com a prefeitura, no sentido de licitação, mas tentar entender a questão da legalidade. Sei lá, na licitação, onde eu vou contratar as linhas, as empresas que vão fazer o transporte da zona rural, eu consigo colocar lá a questão de atender os meninos do Instituto Federal? Eu não vou estar cometendo nenhuma ilegalidade? É isso que a gente precisa entender. E o custo disso? A prefeitura vai conseguir manter e atender esses alunos? A gente precisa fazer um estudo, ver a quantidade de alunos, quais são as zonas rurais, as comunidades da zona rural, para conseguir contemplar. Então, esse é o sentido. A questão de Una, acho que parte também do poder público de Una. Foge da nossa extensão aqui, foge da nossa envergadura. Agora, a questão do município de Batiba, a gente tenta resolver. E fugindo um pouco a respeito da educação, você acha que o município de Batiba ele foi planejado desde o início? Então, se for planejado desde o início, eu acho que não foi planejado, né? A gente vê que o município se emancipou, o vilarejo foi crescendo e continua crescendo. A gente precisa planejar o nosso município, a gente precisa atualizar nosso plano diretor, que é de 2010. Eu confesso para vocês aqui que quando passou por aqui para o Poder Legislativo, não foi estudado, ele não foi analisado como deveria ser analisado. Você pega lá a planta do município, não é a planta de Batiba, é a planta de Brejaduba. É absurdo, é absurdo. Então a gente precisa atualizar, né? E essa atualização, ela demanda um estudo, um esforço, demanda também recursos. Eu acho que a gente vai precisar contratar uma equipe, uma empresa especializada para nos ajudar a planejar o nosso município, a atualizar o nosso município, com questão de referenciamento, de localização, enfim, algo mais técnico, que não dá para passar com o nosso conhecimento. Aí a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente não tem a capacidade por si só de analisar todos os quesitos estruturais do nosso município. Então a gente precisa de uma equipe para nos ajudar a reformular e atualizar o nosso PDM, o nosso plano diretor. Então o nosso município não foi planejado. Só que o poder público ele tenta se adaptar, né? A gente tenta articular com o governo do estado, com o governo federal, para trazer emenda, para fazer drenagem e pavimentação. Tá agora a questão do marco de saneamento básico, que vai ser importante para levar saneamento para todas as residências. Então o poder público ele tenta se adaptar e se adequar. Só que como a cidade vai crescendo, a gente vai encontrando certas dificuldades, né,
na medida que os recursos são limitados em determinadas áreas, né? Então a gente precisa se adequar, se adaptar e trazer recursos para condicionar e oferecer um bem-estar, uma qualidade de vida para a população de Ibatiba. Então é isso, muito obrigada, João Pedro. Eu que agradeço vocês. Quero mandar um abraço aqui para a professora Evelyn. Muito legal o trabalho. Estou à disposição. A gente está aqui para bater papo mesmo e falar sobre o nosso município. Tchauzinho. Hora de saber, então, como fica a previsão do tempo nesta sexta-feira com Bruno Coutinho. Bom dia, Bruno. Bom dia, Poliane. Bom dia, Mendes. E principalmente, bom dia a você que está nos assistindo. Eu sou Bruno Coutinho e essa é a previsão do tempo para o município de Ibatiba. Nesta sexta-feira, dia 28 de abril, teremos uma mínima de 17 graus com a máxima de 27. Porém, há 90% de chance de chuva. Além disso, podemos identificar nos gráficos que o teor de umidade no ar é de apenas 79%, com a velocidade média dos ventos de 8 km por hora. É isso, gente. Essa foi a previsão do tempo e agora volto para Poliane Mendes. O jornal IF Notícias termina por aqui. E a gente se encontra na próxima. Tenha um bom dia. Cura da calvície é encontrada. Professor Wilson e Mengali são encontrados. Para o nosso município. E esses temas foram a educação no município de Ibatiba, o transporte escolar e o plano diretor da cidade de Ibatiba. Uma hora depois. Foi entrevistado João Pedro Salgado, o nosso querido vereador. Tomara que passe por cima. A população do Espírito Santo se encontra. Olha, não tava errado não, só que eu troquei do Espírito Santo nunca. Poliane, bom dia, Mendes. E principalmente, bom dia a você, meu caro Tex. Telespectador, Bruno! É o... A seguir, podemos identificar que em Ibatiba, nessa sexta-feira, dia 28, terá uma máxima de 14. Na luta, na dificuldade. Ô Bruno, você tá trazendo a gente pra esses becos aqui, hein, Bruno? Tudo por você. Deixa eu fazer essa coluna aqui. Vamos aqui, Vamos aqui. Não, mas tá. Nossa, aqui é a situação. E lá embaixo, olha. O pessoal na piscina. Só pra vocês verem. E a roça. Tá, vamos gravar agora. O professor Gilberto foge sem dar certificados aos alunos. Mais tarde. Obrigado, Pequeno. Quarto dia. No final, soltava sua amiga. Ia dar boi. Meu Deus. E para explicar melhor esse tratamento de esgoto, eu trouxe... Enquanto isso... Que é o momento que ele tá gravando esse jornal?
tô falando em relação à cronologia do jornal. Aqui tá. Deixa eu ver, nós tá se passando. Dia 28 tá na quinta? Então como é que eu falo aqui? Então os detalhes nessa quinta. Então é sexta, perdão. Então, de acordo com a entrevista, é possível. Então, de acordo. Caralho, você fez eu ir no então agora. 3 dias depois. Agora com uma flauta. Pelo amor de Deus! Como Agora jornalista. essa flauta do velho. Ai! Olha, ai, ele vai ver esses vídeos. No IBGE e do cadastro único realizado no. Ai, meu Deus, eu não acredito. Cadastro! Aprendiz! Meu Deus! Aprendiz! Eu tô segurando essa risada tem muito tempo. Olha, olha essa risadinha.